Olá, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa primeira aula de História do mês de setembro. Vamos falar sobre a produção de café e a formação da população. Vamos falar dessa bebida mundialmente conhecida, muito boa. Eu gosto demais de tomar café. Mas antes de falar sobre o nosso café e toda a sua importância na economia, na atividade econômica do nosso país, vamos falar da nossa agenda. Vamos trabalhar o capítulo 3, a produção do café e a formação da população. Estudar as páginas 138 a 131, é o que nós vamos estudar agora. E para casa, nós vamos responder as páginas 266 até a terceira questão da 267, tá ok? Todos do volume 3 do Sistema Farias Brito. A produção de café e a formação da população. Para você ver, olha o que ele traz no enunciado. A produção do café é uma atividade econômica bastante importante, principalmente no período colonial. E vem a formação da população. Então, nós vamos entender um pouco de como a importância do café, né, na formação da população. Entendeu? Vamos falar bastante sobre os imigrantes que vieram trabalhar, certo, nas lavouras de café. O café começou a ser produzido no Brasil a partir de 1830, com o objetivo de ser exportado para a Europa e para os Estados Unidos. Então, o objetivo principal do café era a exportação, né? As principais áreas de cultivo localizavam-se na região do Vale do Rio Paraíba do Sul, nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, toda a concentração inicialmente do café estava, né, no Vale do Rio Paraíba do Sul, que ficava, né, nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Com o passar do tempo, o cultivo do café se expandiu para os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, do Paraná e Mato Grosso do Sul. Olha a expansão, começou a expandir, né? O crescimento da produção levou à construção de ferrovias para agilizar o transporte do interior até os pontos no litoral. Olha só, gente, já foram os benefícios, né, de trabalhar, de ter o café. Então, são alguns benefícios que o cultivo do café, a produção do café no nosso país trouxe, tá? Então, tiveram que construir essas ferrovias. Para o quê? Para agilizar esse transporte do café. Aí vem esse mapa que vem aparecendo no livro de vocês, na página 138, que mostra Vale do Rio Paraíba do Sul. É só para mostrar para vocês a dimensão, certo, do que nós estamos falando. Aí ele vem falando aqui, ó, toda essa parte verde ele fala, região do Vale do Rio Paraíba do Sul. Olha só, toda essa parte aqui verde aqui. Aí ele fala que essas linhas que vocês estão vendo mais escuras são as linhas interestadual, as rodovias e a ferrovia. Olha só, gente, a ferrovia, seguindo todo o trajeto do começo, né, do Vale do Rio Paraíba do Sul, né, até o seu destino, lá em São Paulo. E aí você vê, olha, que foi feita essa rodovia para facilitar, né, agilizar esse transporte do interior para o litoral do café. E essa parte aqui do mapa, quando você pega no mapa do Brasil, é essa parte aqui, ó, que está marcada aqui no cantinho, no mapa do Brasil, onde você identifica ó, Rio de Janeiro e São Paulo. Por isso que quando fala que se expandiu, ó, Espírito Santo, Minas Gerais, tá vendo? Porque estão próximo a essa área do Vale do Rio Paraíba do Sul. A princípio, os produtores de café usavam mão de obra, né, de escravizados. Novamente, os escravos, falando sobre os escravos e a sua importância nas nossas atividades econômicas, não é isso? Falamos da cana-de-açúcar, agora nós estamos falando do café. Em suas plantações. Mas, em 1850, o tráfico de escravizados entre a África e o Brasil foi proibido pela lei Eusébio de Queiroz. Tráfico, tia, não entendi. É esse transporte ilegal de pessoas que vinham da África para o Brasil e quando chegava aqui, eles eram o quê? Escravizados, eram escravos, vinham para quê? Para trabalhar nas lavouras, né, nas plantações de café. Mas em 1850, com a lei Eusébio de Queiroz, os fazendeiros eles foram obrigados a substituir a mão de obra de escravizados pela mão de obra de pessoas livres. Olha só. Mas, tia,
Aqui no meu livro não tem falando sobre essa lei Eusébio de Queiroz. Quem foi Eusébio de Queiroz? Então eu trouxe para vocês, olha só, não tem o livro, mas a tia trouxe. A lei Eusébio de Queiroz. A lei Eusébio de Queiroz, do número 581, promulgada no dia 4 de setembro de 1850, proibiu o tráfico de escravos. Estava proibido o escravo trazer de outros países pessoas para trabalhar sem pagar nada, né, gente? Sendo escravo. A lei foi elaborada pelo ministro da Justiça, Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso. Ele foi na Câmara entre 1812 a 1868, durante o segundo reinado. Foi a primeira das 3 leis que aboliram gradualmente a escravidão do Brasil. Tá vendo? Esse aqui, ó, é o Eusébio de Queiroz. Aqui nós temos os colhedores de café no estado do Rio de Janeiro em 1882. Olha só, gente, a carinha dele não tá muito feliz não, né? Muito trabalho, era o mesmo trabalho escravo naquela época, eles trabalhavam em péssimas condições, certo? Nós temos essa imagem na página 138. E aí fala um pouco mais, ó, na página 139 ele fala, os fazendeiros e o governo, eles começaram a incentivar a vinda de imigrantes europeus e asiáticos para o Brasil, para trabalhar na produção de café. Gente, mas eles falam assim, eles começaram a incentivar a vinda de imigrantes. Como era feito esse incentivo? Nós vamos já saber como é que eles faziam para que as pessoas que estavam em outro país se interessassem a vir trabalhar aqui no Brasil. Então, a partir dos anos de 1880, chegaram milhares de imigrantes de diversas nacionalidades no Brasil. Como eles conseguiram isso, gente? Trazer essas pessoas, não podia ter mais, né, o tráfico de escravo, mas aí os imigrantes, mesmo que existiam escravos ainda trabalhando, os imigrantes chegaram para trabalhar também na produção de café. Parte dos imigrantes eles recebiam salário para trabalhar nas fazendas. Outra parte dos imigrantes recebiam o quê? Parte eles recebiam terra como pagamento. Só que tudo que eles produziam nessas terras, eles tinham que entregar parte da sua produção ao proprietário das terras. Quer dizer, eles recebiam como pagamento direito dele, certo? Era dele como pagamento, mas tudo que eles plantavam lá, eles tinham que dar uma parte para o dono da terra, que era anteriormente, né, o fazendeiro. Olha só, isso para os imigrantes. Era esse tipo de incentivo que ele dava para os imigrantes. Eles falavam o quê? Venha que aqui a gente tem terra, boas condições de trabalho, moradia. Então, os imigrantes se sentiram o quê? Atraídos a vir para o Brasil. Na página 139 tem, você sabia? Os imigrantes que chegaram ao Brasil há cerca de 150 anos eram de diversas nacionalidades. Quando nós falamos de diversas nacionalidades, nós estamos falando de italianos, portugueses, espanhóis, alemães, poloneses, libaneses, japoneses, entre outros. Uma parte deles se fixou em núcleos coloniais, em especial nas regiões sul e sudeste, e em pequenas propriedades. Eles formaram comunidades que mais tarde deram origem à cidade. Lembra que nós falamos da cidade de Olambra? Lembra que nós falamos sobre ela, gente? Então, nós temos várias cidades aqui, ó, no município de Blumenau, no estado de Santa Catarina. A cidade foi fundada por imigrantes alemães. Você consegue identificar que aqui realmente há uma influência de imigrantes quando você olha as construções. Não são construções que você geralmente encontra aqui no Brasil, esses tipos de moradia, essas construções aí. Então, você consegue perceber que é uma arquitetura diferente, não é isso? Agora nós vamos responder essa atividade, né, da página 139, que ela fala aqui, numere os acontecimentos na ordem correta. Olha só, fala da lei Eusébio de Queiroz, dos imigrantes, sobre o café e o cultivo desse café. Então, nós vamos ler aqui e vamos descobrir a ordem correta. A lei Eusébio de Queiroz, de 1850, proíbe o tráfico de escravizados da África para o Brasil e obrigou os fazendeiros a substituir a mão de obra escravizada pela mão de obra de pessoas livres. Imigrantes europeus e asiáticos vieram para o Brasil para trabalhar na produção de café. Vieram por quê? Porque tiveram incentivo, propagandas, né, que seria, ó, melhores condições de vida e trabalho. O café começou a ser cultivado nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. O cultivo de café se expandiu para os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Mato Grosso do Sul.
Pronto, agora nós vamos numerar de acordo com os acontecimentos. Número 1, desses itens aqui que vocês acabaram de estudar comigo, o número 1 é o que, gente? Ó, que o café começou a ser cultivado nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo. Então, nós temos que começar por aí do cultivo do café. 2, o cultivo do café se expandiu. Não estava mais só ali no Rio de Janeiro e São Paulo. Ele também agora estava onde? Ó, em Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Mato Grosso do Sul. 3. A Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, proibiu o tráfico de escravizados da África para o Brasil. E obrigou, foi lei, está proibido. Agora os fazendeiros tinham que substituir a mão de obra de escravizados pela mão de obra de pessoas livres. E por último, os imigrantes europeus e asiáticos vieram para o Brasil para trabalhar na produção de café. Então, a sequência correta é essa aqui, tá bom? Primeiro você tem que falar da plantação, do cultivo, a importância da Lei Eusébio de Queiroz e só por último você vai falar sobre os imigrantes, né, que vieram trabalhar na produção de café. Segunda questão diz, como os imigrantes recebiam o salário por seu trabalho? Bom, os escravos não recebiam nada, né, gente? Trabalhando dia e noite sem receber nada. Mas os imigrantes, olha só, parte dos imigrantes recebiam um salário para trabalhar nas fazendas. Outra parte recebiam terras para produzir. Mas aí o que eles produziam, eles tinham o quê? Eles deviam entregar parte da sua produção para os proprietários das terras. Recebiam, né, gente? Há cerca de 150 anos, imigrantes de diversas nacionalidades foram atraídos ao Brasil por meio de propagandas que ofereciam trabalho, terras e oportunidades para melhorar suas condições de vida. Está aqui, gente, ó, na página 140, ele fala, ó, que o incentivo que ele estava falando. Muitos fazendeiros, eles incentivavam os imigrantes a vir trabalhar na produção de café. Olha o incentivo que era: trabalho, terra e oportunidade de melhor condição de vida. E aqui, olha só, colônia de imigrantes europeus no município de Santa Leopoldina, no estado do Espírito Santo, em 1877. Condições de moradias precárias, não tem mais nada aqui. Nós podemos perceber, assim, ligeiramente uma insatisfação, né, nos imigrantes europeus que vieram para cá pensando que iam ter uma melhor condição de vida. Um grande número de imigrantes foi enviado para trabalhar nas fazendas de café do interior do estado de São Paulo. Os fazendeiros, acostumados a regime de escravista, ofereciam condições de trabalho muito desfavoráveis aos recém-chegados. Eles estavam acostumados a não dar benefício nenhum aos seus trabalhadores, então, para os imigrantes, eles queriam fazer a mesma coisa. Então, eles estavam fazendo o mesmo, condições precárias, baixos salários. E aí, o que aconteceu? Ó, os salários eram baixos, os pagamentos atrasavam, as moradias precárias, igual as senzaras, lembra que a tia falou? Condições de vida precária dos escravos. E, geralmente, não tinha escola para suas crianças, porque eles vinham com as famílias, nem assistência médica para os imigrantes. Em 1888, a Lei Áurea determinou a abolição da escravidão e todos os escravizados foram libertos. Pronto, gente. A produção de café, que era feita com os escravos e pessoas livres, libertas, né? E também os imigrantes. Aí veio a Lei Áurea, que aboliu, acabou a escravidão, não existe mais escravidão. Todas as pessoas escravizadas estavam livres. Mas, tia, que Lei Áurea é essa? Quem assinou essa lei? Não está no livro, mas a tia trouxe para vocês. A Lei Áurea, Lei número 3.353, foi sancionada pela princesa Dona Isabel, filha de Dom Pedro II, no dia 13 de maio de 1888. A lei concedeu liberdade total aos escravos que ainda existiam no Brasil, um pouco mais de 700 mil escravos. Abolido a escravidão do país totalmente, não tinha mais escravidão. Então, essa moça que está aí ao lado é a Dona Isabel, filha de Dom Pedro II, responsável pela libertação dos escravos, porque ela assinou uma lei que proibia o trabalho escravo. Entretanto, o que aconteceu? Pronto, os
negros, africanos, os indígenas estavam libertos. Acabou a escravidão. Mas e aí, depois da escravidão, o que essas pessoas que viveram a vida toda sendo escravizadas fizeram? Olha só. Entretanto, a maioria não era alfabetizada ou tinha profissão. Não tinha profissão, estava acostumado a trabalhar ali de graça, né? A profissão que eles tinham era aquela, né, da plantação. Teve muita dificuldade de encontrar empregos e sobreviver como pessoas livres. Gente, eles estavam tão acostumados àquele tipo de moradia precária, aquela condição de vida ruim, que eles tiveram dificuldade de ser pessoas livres. Olha só. Nas lavouras de café do estado de São Paulo, os fazendeiros passaram a dar preferência aos trabalhadores imigrantes. Olha só. Os escravos que trabalhavam a vida toda nas lavouras de café. E aí eles começaram o quê? E pedir emprego naqueles locais que eles trabalhavam durante tanto tempo. E os fazendeiros, ó, prefiram os imigrantes. E aí, olha só, gente, aquelas pessoas que conheciam bem a terra, que trabalhavam direitinho, não tiveram essa oportunidade de emprego. Triste, viu? Assim, sem acesso à moradia, porque eles moravam em senzalas, né, que estavam nas fazendas. Sem trabalho e educação, muitos libertos eles acabaram migrando do campo para a cidade, em busca de trabalho, gente, para garantir a sua sobrevivência. Eles estavam querendo apenas se manter, sobreviver, se alimentar e ter um lugar para dormir. Olha só, trabalhadores livres, né, ex-escravos, agora não são mais escravos, são trabalhadores livres, no município de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Essa foto foi tirada em 1910. A gente nota que é uma casa bem simples, mas eles estão livres, então estão com saúde, então está tudo bem para eles aqui, né? Essa imagem tem no livro de vocês, na página 140. Terceira questão fala assim: como era a vida dos imigrantes nas fazendas de café? Como é que os imigrantes viviam nessas fazendas? Bom, as condições de trabalho eram o quê? Desfavoráveis, não eram boas aos imigrantes. O salário, baixo. Os pagamentos atrasavam. As moradias eram precárias e, geralmente, não havia escola nem assistência médica para os imigrantes. Porque, gente, os fazendeiros estavam acostumados a não pagar nada para aquelas pessoas que trabalhavam para ele. De repente, começaram a vir imigrantes. Eles tinham que pagar, atrasavam o salário e ainda ofereciam o que? Moradia. Só que eram o que? Moradias precárias, sem condições de assistência de saúde, né? E sem escolas também. Quarta questão. Leia e responda a questão: imigração e conflito. O tratamento que os imigrantes recebiam nas fazendas provocava um atrito, não apenas com os próprios trabalhadores, mas com os governos dos seus países de origem, os quais chegaram a proibir a vinda de seus cidadãos a São Paulo com passagem paga, levando as autoridades brasileiras, em várias ocasiões, a procurar novas fontes de mão de obra. Quer dizer, aqueles países que foi uma fonte, certo? Gente, foi tirada essa reportagem aqui, ó, falando que as pessoas, os países de origem daquelas pessoas começaram a se incomodar. Como é que a pessoa está indo para outro país para, né, garantir mais a economia daquele país e estão sendo maltratados? Estavam indo com passagem paga, então o fazendeiro pagava, a pessoa já vinha imigrando diretamente para aquela fazenda. E para quê? Para ter baixo salário, quando pagava, e péssimas condições de moradia. Então, eles fizeram o quê? Obrigaram aos brasileiros a procurar outras fontes de mão de obra. De acordo com o texto, qual foi a consequência do maltratamento que os imigrantes recebiam nas fazendas do Brasil? Porque vocês viram que foram bem maltratados, né, os imigrantes. Ó, os países de origem dos imigrantes, né, chegaram a proibir a vinda dos seus cidadãos a São Paulo com a passagem paga, levando as autoridades brasileiras em várias ocasiões, procurar outras fontes de mão de obra. Quer dizer, não, do meu país não vai mais não para o seu país. Porque você chega lá, eles não têm boas condições de vida, vivem em ambientes precários, não têm assistência médica, mal se alimentam e o salário é baixo e, às vezes, atrasa. Não, ninguém vai sair do meu país mais não. Então, o Brasil começou a procurar outras fontes de mão de obra. Como viviam os libertos após a declaração da Lei Áurea? A Lei Áurea foi o que? A lei que libertou todos os escravos, certo? E aí, o que é que os escravos fizeram com essa liberdade? Hein? Vamos ver como eles reagiram a isso. A maioria dos libertos não era alfabetizada ou tinha profissão e teve muita dificuldade de encontrar emprego e sobreviver como pessoas livres durante muito tempo sendo escravo, né, gente?
Sem acesso à moradia, trabalho e educação. Como assim, tia? Gente, eles trabalhavam nas lavouras, moravam nas senzalas, nunca foram alfabetizados, então eles não tinha mesmo isso mais. E longe dessas fazendas, eles não tinham nem onde morar, porque antes eles ficavam nas senzalas. Então, sem acesso à moradia, trabalho e educação, muitos libertos acabaram migrando do campo para a cidade em busca de trabalho para garantir a sua sobrevivência. Agora, gente, vem essa página bem legal que eu achei no livro de vocês, da página 142 e 143. Abra aí o livro do Sistema Farias Brito e vamos saber como as pessoas faziam para adoçar o café. Uma informação bem legal. Como as pessoas faziam naquela época para adoçar o café? Tia, eles usavam açúcar. Será que era isso mesmo? Vamos ver o que a tia trouxe aqui para vocês. Nós temos várias informações, nós vamos falar um pouco sobre elas. Primeiro, olha aqui, ó. Essa aqui. Atualmente, a maioria das pessoas no Brasil utiliza o açúcar feito da cana-de-açúcar para adoçar os alimentos, né? Você em casa usa o açúcar. Mas como será que isso era feito há cerca de 500 anos atrás? Agora você vai saber como o modo de adoçar os alimentos se modificou ao longo do tempo. Aí nós vemos aqui, gente, ó, rapadura. Rapadura. Durante o período colonial, no Brasil, os pobres e os negros escravizados usavam mel e o melaço. Quando a situação de algum deles melhorou, começaram a utilizar rapadura. Quando melhorou. Antes era mel e melaço. Quando foi mudando, né, foi melhorando, eles usaram a rapadura. Depois, olha aqui, gente, ó. Bem aqui mostrando o mel. Mel. Os povos indígenas não utilizavam açúcar, feito da cana-de-açúcar. Claro, eles consumiam mel de abelha para adoçar o paladar. Os africanos trazidos ao Brasil também costumavam coletar mel. Açúcar mascavo. Adoçar um alimento com açúcar não era um hábito muito comum há cerca de 200 anos atrás. Na Europa, durante um bom tempo, o açúcar foi um produto muito caro e raro. Apenas os ricos podiam consumi-lo. Como era um produto de luxo, os portugueses começaram a produzir no Brasil o valioso açúcar para vendê-lo na Europa. Está vendo, gente, como o açúcar, aquele tempo era muito importante? A beterraba branca, gente. Há quase 200 anos, outro tipo de açúcar feito da beterraba era produzido na Europa. Não é aquela beterraba vermelha que você tem em casa, não, que a mamãe faz salada. É outro tipo de beterraba. Ela é branca e ela é bem mais doce. E, por último, o açúcar refinado. Começou a se tornar mais popular há um pouco mais de 100 anos. O açúcar refinado era bem mais caro do que o mascavo. A quantidade de açúcar refinado que cada um consome tem aumentado especialmente, porque muitos produtos industrializados têm uma grande quantidade de açúcar. Você vê na embalagem dos produtos que você compra, tem lá a porcentagem do açúcar refinado. Agora vamos para essa outra informação aqui sobre os diferentes tipos de açúcar. E nós trazemos para você açúcar mascavo, cristal, refinado. Açúcar mascavo é o açúcar obtido após o cozimento do caldo de cana, sem passar por processos químicos, por isso é um tipo mais rico de nutrientes. Então, esse açúcar um pouco escurinho, já, gente, o açúcar que eu mais uso é realmente esse também. Ele não passa por muitos processos químicos, então ele tem bastante nutrientes. O cristal recebe um tratamento químico que o deixa bem mais claro que o mascavo. É um formato de cristais e cerca de 90% de seus nutrientes são perdidos. Olha, gente, 90%, só fica 10% de nutrientes quando ele é passado pelo processo químico para passar para açúcar cristal usado em casa. Olha só. Açúcar refinado torna-se branco e fino após passar por um processo de refinamento. Quando é peneirado, recebe o tratamento químico. É o tipo mais saboroso e consumido, mas tem o quê? Pouquíssimos nutrientes. Muito pouco, menos de 10% de nutrientes. Olha só, gente, os açúcares aqui. O mais utilizado é esse cristal, né? E o que tem mais nutrientes, o açúcar mascavo. Bom, agora nós vamos dar uma pausa para o nosso café. E até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado um pouco de saber a importância do café para a economia do Brasil. Um beijo e até a próxima. Tchau.